Olá, tudo bem? Meu nome é Everton Amorim e esta é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 6º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e a intenção é que este vídeo, que faz parte da aula, seja utilizado no dia 10 de agosto na aula que vai do horário das 13 às 14h30. Lembrando a vocês que esse vídeo é um dos elementos que compõem esta aula, além, é claro, da interação no WhatsApp e outros elementos que podem ser utilizados. Esse mecanismo está sendo usado para facilitar as aulas online, nesse momento que ainda vivemos a pandemia do coronavírus. Esperamos e desejamos que em breve possamos retomar as nossas aulas presenciais, para garantir a construção do conhecimento e o auxílio na construção do conhecimento com maior qualidade. A aula de hoje tem como agenda, temos os objetivos a alcançar: realizar a correção a respeito de multiplicação de fração, que foi o conteúdo passado na aula anterior, e também apresentar o conteúdo de divisão de frações. Após a conclusão do vídeo, retornaremos ao grupo de WhatsApp para tirar alguma dúvida, tanto a respeito da correção do exercício como a respeito da apresentação do novo conteúdo, e também iremos realizar um exercício de fixação a respeito de divisão de frações. Iremos iniciar agora com a correção do último exercício, que trazia para a gente, na página 152, as 5 primeiras questões. Aliás, pessoal, uma correção, na página 149, tá bom? 149, as 5 primeiras questões. E aí, sem mais delongas e já fazendo a análise desse exercício, nós tínhamos aí na primeira questão o seguinte comando. Ele dizia: determine os produtos simplificando o resultado quando possível. E aí a gente tem produtos de frações. Por vezes, esses produtos vão ser a multiplicação de fração por um número inteiro. Como é que eu vou fazer nesse caso? Eu vou pegar esse número inteiro e vou convertê-lo em fração. E alguém deve estar se perguntando: mas como é que eu faço isso, Everton? Para eu escrever o número inteiro no formato de fração, eu simplesmente coloco esse mesmo número como uma fração com o denominador 1. Por quê? Porque 1, nesse caso, é o elemento neutro da divisão e não vai alterar o meu número, e ainda assim eu consigo representá-lo como formato de fração, o que vai possibilitar a utilização diante dessa circunstância para eu chegar no resultado da maneira mais eficiente possível, tá bom? Vocês podem verificar aí na primeira questão que os gabaritos já estão sendo apresentados, mas nós iremos explorar esses itens aí para poder entender como é que se chega a esse gabarito. Vindo aqui para a lousa, eu transcrevi as multiplicações que trazem na primeira questão, na letra A, letra B e letra C, para que a gente possa analisar. Na letra A, nós temos 3 vezes 2/7. E como eu informei para vocês, quando eu tiver número inteiro, eu simplesmente vou transformar esse número inteiro em uma fração. Como? Colocando um denominador 1, porque aí eu não altero o meu número. 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3. 3 dividido para 1 é 3. E agora sim, utilizo-se da regra que nós aprendemos na aula anterior, que diz que na multiplicação de frações, eu multiplico denominador por denominador, numerador por numerador. Ou seja, trocando em miúdos e tentando esclarecer da melhor forma possível. Multiplica todo mundo que está em cima, multiplica todo mundo que está embaixo. 3 vezes 2 é 6, 1 vezes 7 é 7. Logo, o resultado da letra A é simplesmente 6 sobre 7. Observando agora o item B, nós temos 5 vezes 3 1/5. E aí, 3 1/5 aqui está como número misto e o 5 como número inteiro. Então, vou reescrever ambos os números. Eu vou reescrever isso aqui dizendo que 5 pode ser escrito como 5 sobre 1. E, nesse caso, 3 1/5, lembrando para vocês, eu posso escrever como uma fração. Só que o 3, diante de 1/5, vai ser o quê? Vai ser 5/5 mais 5/5 mais 5/5, ou seja, 15/5. Quando eu tenho 15/5 e somar 1/5, eu fico com um resultado de 16/5. Everton, o que é isso? Peguei o número misto e transformei numa fração simples. Agora sim eu tenho condição de simplesmente fazer a minha multiplicação.
E aí eu posso fazer essa multiplicação, ou então eu posso me utilizar daquela propriedade do cancelamento que a gente olhou no vídeo de ontem. Eu tenho um 5 aqui no numerador na primeira multiplicação e um 5 aqui no denominador na segunda multiplicação. Se eu fizer o cancelamento entre eles, eu vou ficar com o resultado esse sobre esse. Só que aqui vai ficar assim, ó, 16 sobre 1. Quanto é 16 dividido para 1? É simplesmente 16, é o resultado desta multiplicação, ok? Partindo agora para a letra C, nós temos uma multiplicação aí de 3 fatores, 3 frações, mas não tem nada para converter, eu simplesmente vou fazer a multiplicação. 2 vezes 10 é 10, aliás, 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 9 vai ter como resultado 180. 180, 20 vezes 9, 180. 3 vezes 4 é 7, 7 vezes 15, pessoal, também vai dar 180. Então, eu fico com a seguinte divisão, 180 dividido para 180, o resultado aí é simplesmente 1, chegando assim à resposta do item C. Olhemos agora, então, para o item D, o item E e o item F. No item D, nós temos essa multiplicação aí que está demonstrada. Então, 5 vezes 8 é 40, 40 vezes 1, 40 também. Então, vai ficar aqui 40 sobre 4 vezes 15 vai dar 60, 60 vezes 2 dá 120. Aí, nesse ponto aí, pessoal, nós podemos observar que temos uma fração passível de ser simplificada. É possível simplificar essa fração. Então, ambos aí, tanto o 40 quanto o 120, são divisíveis por 40. Então, eu vou logo dividir na sua potência máxima aqui, na sua condição máxima. E dividindo 40 por 40, eu tenho como resultado 1. 120 dividido para 40, 3. A fração irredutível aqui é 1/3. Então, o resultado dessa multiplicação aí pode ser expressado como 40 sobre 120, mas simplificando essa fração, que é o que a questão nos pede inicialmente, é possível que nós deixemos aí só como 1/3 essa resposta. No item E, nós temos uma situação curiosa. Temos uma fração vezes 0. Então, eu não preciso me esforçar aqui conhecendo as propriedades da multiplicação para fazer essa multiplicação. Por quê? Independente do resultado que der nesses dois primeiros itens, eu estou multiplicando eles por 0. E todo e qualquer número que seja multiplicado por 0 tem como resultado 0. De cara, já digo a vocês que o resultado dessa multiplicação aí vai ser 0. Mas eu não preciso colocar o 0 como formato de fração? Não necessariamente, porque o 0 tem uma propriedade multiplicativa própria, que foi o que a gente acabou de explorar, e a gente, utilizando-se disso, chegamos ao resultado que é igual a 0. Na letra F, nós temos um número misto vezes uma fração 35 sobre 33. Precisamos organizar esse número misto. Então, nós vamos ter a seguinte situação. 2, 1 quinto vai ser 5 quintos mais 5 quintos mais 1 quinto. E aí o resultado é 11 quintos. Vezes 35 sobre 33. Quando eu faço 11 vezes 35, meu resultado é 385. 385. Quando eu faço 5 vezes 33, meu resultado é 165. Ambas essas frações são passíveis de redução, e aí eu encontro o seu divisor máximo para as duas, o número 55. Quando eu divido em cima por 55 e embaixo por 55, eu obtenho como resultado 7 sobre 3, 7/3. É a minha fração do seu formato simplificado, resultado desta multiplicação. Na segunda questão, nós temos a seguinte situação. Uma loja vendeu 42 aparelhos de som. Destes, 2/3 são da marca Alfa. Quantos aparelhos de som são da marca Alfa foram vendidos? Pessoal, nesse caso, quando você quer saber a fração de um número total, nesse caso eles venderam 42, eu quero saber a fração, que é 2/3. Como é que eu faço esse procedimento? Me utilizando da multiplicação de frações, tá bom? Então, simplesmente o que eu vou fazer aí é fazer 2/3 vezes 42 para eu encontrar o meu resultado, tá bom? Vamos aqui para a lousa rapidinho, ó. 2/3
vezes 42. 2/3 vezes 42. Me utilizando da mesma propriedade, do mesmo questão que eu coloquei anteriormente, eu vou colocar um aqui embaixo, ó, e aí eu vou ficar aqui como resultado. 2 vezes 42 tem como resultado 84. 84, 3 vezes 1 é 3. Quando eu for fazer essa divisão, 84 dividido para 3, o meu resultado vai ser 28. É o gabarito de vocês aí. 28 aparelhos foram dessa marca Alfa. A terceira questão traz para a gente o seguinte, ela diz: determine o triplo de 7 sobre 15 e o dobro de 5 sobre 8. Ou, colocando na nomenclatura certa, tá bom? O triplo de 7 15avos e o dobro de 5 oitavos. Pessoal, nesse caso aí, novamente, a gente está tratando de multiplicação. Nós vamos fazer 3 vezes 7 sobre 15 e 2 vezes 5 sobre 8. Olha só aqui na lousa como é que isso vai ficar. Ó. 3 vezes 7 sobre 15, vou colocar um aqui, ó. 3 vezes 7, 21. 1 vezes 15 é 15. Só que no caso desse resultado aí, eu tenho como fazer o processo de simplificação. Então, 21 dá para dividir para 3, 15 dá para dividir para 3, vai ficar aqui 7 sobre 5. É o nosso gabarito. No segundo exemplo, a gente vai ter 2 vezes 5 é 10, 1 vezes 8 é 8, eu tenho como simplificar e dividir por 2, que vai ficar 5 quartos. E aí temos o nosso resultado. Na quarta questão, é apresentado para a gente o seguinte: um reservatório contém 2.400 litros. Quantos litros cabem em 3/4 desse reservatório? Mesmo procedimento, pessoal. Vou fazer uma multiplicação, porque aí eu compreendo, consigo chegar qual é o valor desses 3/4. Quando a gente vem para cá, ó, 3/4 de 2.400, já fiz aqui o procedimento. 3 vezes 2.400 vai dar 7.200, tá bom? 7.200, então os 7.200 dividido para 4, eu vou ter como resultado 7.200 dividido para 4 vai dar 1.800. 1.800 litros é a capacidade de 3/4 desse reservatório. A questão de número 5 pede para que você efetue utilizando a ideia do cancelamento, que já foi o que a gente utilizou numa letra lá na primeira questão. Mas vamos aqui para a lousa para tentar entender melhor e fixar melhor esse entendimento. Nós temos aqui a seguinte situação. O item A tem 3/5 vezes 5/7. E a gente aprendeu que, estando um número na primeira parcela, no denominador, no numerador, e na segunda parcela da multiplicação, ela estando na posição inversa, a gente simplesmente pode fazer isso aqui, ó. Cancelou, cancelou. Isso aqui fica 3 sobre 7. Ok? Isso é para o item A. No item B, você pode estar dizendo, Everton, mas aí não tem ninguém. Mas olha só esse número misto. Vamos reorganizar esse número misto para tentar reescrever essa multiplicação e ver se existe a possibilidade aqui de um cancelamento. Vou repetir, vai ficar 1 sobre 2 vezes 8 sobre 9 vezes 2, 1/4. 2, 1/4 é a mesma coisa que 4/4 mais 4/4 mais 1/4. Deste modo, nós temos 9/4 como resultado. 9/4 como resultado. Everton, mas aí como é que eu vou fazer o cancelamento? Observa só o que for necessário, o que tu tiver possibilidade de utilizar. Vou repetir um meio aqui, ó. Vou deixar um meio aqui. Deixa lá aí quietinho, não tem problema não. Vezes, agora sim, utilizo o cancelamento só nessa segunda parte da multiplicação. Cancelo 9, cancelo 9. Agora eu vou ficar aí com 8 sobre 4. Everton, mas e agora? O que eu faço? 8 sobre 4 está passível de ser simplificado. E quando eu simplifico 8 sobre 4, dividindo aqui por 4 e aqui por 4, eu vou ficar, então, com 1/2 vezes
2 sobre 1. E agora, eu vou cancelar todo mundo? O de cima é igual ao de baixo? Como é que eu faço esse cancelamento? Tanto faz. O cancelamento que você fizer vai dar certo. Vou cancelar o número 1 para a gente entender. Cancelei 1, ó. Aí fica 2 sobre 2. E o resultado de 2 sobre 2 é 1. Então, mas eu não cancelei 1, eu cancelei foi o 2. Tudo bem. Se eu tivesse cancelado 2, ia ficar 1 sobre 1, 1 dividido para 1. O resultado também era o número 1, tá bom? Observando agora o item C, nós temos essa situação aí, ó. 36 sobre 50 vezes 30 sobre 72 vezes 10 sobre 40. Ou, colocando a nomenclatura correta, 36 50 avos vezes 30 72 avos vezes 10 40 avos. Como é que eu vou fazer isso aí, Everton? Se não tem ninguém que é passível de cancelamento. Você observar aqui essa fração do centro, essa fração aí do meio, eu vou repetir essa daqui, ó, 36 sobre 50. Se eu simplificar ela aqui dividindo por 2, ela vai ficar a seguinte situação, ó, 15 sobre 36 vezes 10 sobre 40. Agora sim, eu tenho a possibilidade de um cancelamento aqui. Qual é a possibilidade de cancelamento? Ó, cancelei. Eu vou ficar aqui, então, com 15 sobre 50 vezes 10 sobre 40. Aí você está olhando e diz, Everton, não tem cancelamento aí. Realmente, nesse formato não tem. Mas eu vou simplificar essa fração aqui, ó. Dividindo por todo mundo por 5. Vai ficar, então, 3 sobre 10 vezes 10 sobre 40. De novo, agora eu tenho a possibilidade de cancelamento. Ó. Cancelei o 10, agora o meu resultado é simplesmente 3 sobre 40. É o gabarito da letra C de casa. No item D, a gente tem um cancelamento assim relativamente simples. Vai ficar aqui só 7 sobre 28. Cancelei o 11 aqui, ó. Tanto 7 quanto 28 são divisíveis por 7. 7 dividido para 7 é 1, 28 dividido para 7 é 4. O resultado do item D é apenas de 1/4. O nosso exercício só vinha até aqui no item 5, então qualquer dúvida que você tenha tido, anota aí. Quando retornarmos ao grupo de WhatsApp, você me passa e a gente responde ou de forma individual ou de maneira coletiva, tá bom? Então, partindo agora para o nosso assunto de hoje, além da correção do exercício, nós iremos tratar a respeito de divisão de frações. E aí, como é que funciona, como é que faz essa divisão de fração? Lembrando a vocês que a gente já viu soma e subtração, que aí na soma e subtração a gente tem que ter o mesmo denominador para poder realizar soma ou subtração, e quando não tiver, a gente precisa encontrar frações equivalentes que possuam o mesmo denominador. Já no caso da multiplicação, eu não preciso do mesmo denominador, eu faço a multiplicação direto, como foi o que a gente acabou de ver na correção do exercício. E agora nós iremos analisar como é que funciona a divisão de fração. E a gente vai proceder de duas formas. A gente vai analisar a divisão de um número natural por uma fração e depois a divisão de fração por fração, tá bom? Quem quiser acompanhar, nós estamos aí no livro de vocês, na página 150, tá bom? A partir da página 150 você já encontra esse assunto. Então, analisando esse primeiro exemplo que o livro nos oferece, ele diz o seguinte: Marília comprou 2 pizzas grandes para servir aos amigos. Cada pizza dividida em 8 pedaços iguais. Marília e seus amigos comeram um pedaço de pizza cada um. Quantas pessoas comeram pizza? Uma pergunta curiosa, né? Ela dividiu igualmente, aí a gente vai tentar resolver essa questão a partir da análise dos dados que são oferecidos. Aí nós temos aí uma figurinha mostrando como foi que foram divididas as 2 pizzas grandes. E aí cada uma dessas partes corresponde a 1/8 da pizza. Observe a ilustração e perceba que 1/8 da pizza, de uma pizza, cabe 16 vezes em 2 pizzas. Ou seja, cada pedacinho desse, quando eu vou contar tudo, eu tenho 16.
Portanto, 16 pessoas comeram pizza, já que cada uma comeu um pedaço de forma igual e todo mundo comeu. Dividindo por 1/8 é o mesmo que multiplicar por 8, que é a fração inversa de 1/8, tá bom? Então, a gente fez essa divisão e encontrou como resultado 16 pessoas. Calma que isso é só uma demonstração, eu já vou mostrar para vocês uma forma bem prática de fazer esse tipo de divisão, tá bom? E aí, divisão de uma fração por um número natural. Lá a gente está dividindo um número natural por uma fração. Agora a gente vai dividir uma fração por um número natural. Qual é a metade de 1/3? A metade de 1/3 é a que a gente tem um desenhozinho bem ilustrativo com uma figura que traz 1/3. 1/3 por quê, Everton? 1/3 porque o total são 3 pedaços e apenas tem um pintado. Esse é 1/3. Qual é a metade de 1/3? Se vocês observarem aqui abaixo, eu dividi esse terço na metade. E agora eu tenho a outra fração. Que outra fração vai ser essa? Eu tenho 1 pintado agora de 6. Metade de 1/3 vai ser 1/6. Continuando aqui a nossa leitura. Note que 1/3 cabe 6 vezes na figura inicial. Portanto, a fração que representa metade de 1/3 é 1/6, como eu falei para vocês. Ou seja, quando eu pego 1/3 e divido para 2, o resultado vai ser 1/6. E aí a gente pode verificar aqui que o 2, o número inverso do 2 é 1/2. E eu fazendo essa multiplicação pelo inverso, eu obtenho esse mesmo resultado. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Isso falando de fração, tá bom? Que é a fração inversa de 2. Opa, estou chegando numa regra para vocês. A regra é a seguinte. Quando eu estou dividindo uma fração pelo número, eu simplesmente vou multiplicar essa fração por o inverso daquele número, tá bom? Eu inverto o multiplicador e aí eu encontro o meu resultado da divisão. E por final a gente tem divisão de fração por outra fração. E aí nesse caso aí a gente tem essa representação onde dividimos 3/5 por 1/10 e aí obtemos como resultado 1/10 da fração. Mas aí temos aqui um conceito que vai facilitar o nosso entendimento. O conceito diz o seguinte: na divisão de uma fração por outra, multiplicamos a primeira fração pela fração inversa da segunda. Então, trocando em miúdos, o que é que vai acontecer? Vamos aqui para a lousa para tentar simplificar esse processo. Na divisão de frações, eu simplesmente vou multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. O inverso de 2 vai ficar 3/5 vezes... Aí eu inverto, aqui é 2/1, vai ficar 1/2. 1/2. Aí aqui multiplicação eu já sei fazer. 3 vezes 1 é 3, 2 vezes 5 é 10. O que isso significa? Significa dizer que 3/5 dividido para 2 é igual a 3/10. Só é isso. Inverte a segunda e faz a multiplicação. Aqui outro modelo agora só com frações. Eu tenho 1/4 dividido para 3/2. Vai ser 1/4 vezes o inverso de 3/2, 2/3. Isso aqui vai dar igual a 2/12. Ou simplificando, 1/6. 1/4 dividido para 3/2 tem como resultado 1/6. E esse é o procedimento para todas as divisões seguintes. Olha aqui, nós temos mais exemplos aqui para vocês. 3/5 dividido por 3/5 dividido por 7/9, eu posso, para fazer essa divisão, simplesmente inverter a segunda. Vai ficar 3/5 vezes, era 7/9, agora vai ficar 9/7. E aí 3 vezes 9, 27, 5 vezes 7, 35. É só isso o procedimento, pessoal. Inverteu a segunda, faz a multiplicação e acabou. Como é que eu faço a multiplicação? Observando as propriedades da multiplicação que a gente acabou de ver no conteúdo anterior e na correção do exercício. Olha aqui de novo, 2 vezes 3/5.
Vou continuar com 2, só que agora vai ser 5 terços. 2 vezes 5 é 10, 1 vezes 3 é 3. 10 terços. Ou, transformando em um número misto, 3 um terço. Agora, ó, 10 sobre 17, 10 17avos dividido para 2 é a mesma coisa que 10 17avos vezes 1 meio. Everton, de onde foi que surgiu esse 1? Esse 2 aqui, eu posso representar ele como sendo 2 sobre 1, e o inverso disso vai ser 1 sobre 2. Ou simplesmente o inverso do número 2 é 1 sobre 2. Tenho como resultado, então, 5 sobre 17. E aí, estamos aqui com outro exemplo, mas a essência da coisa é essa, pessoal. Eu espero que eu tenha sido claro, mas, obviamente, se você tiver alguma dúvida, se restar alguma questão que você não conseguiu compreender, a gente retorna agora para o nosso grupo de WhatsApp para tentar sanar essas dificuldades, tá bom? Aguardo vocês lá. Logo na sequência, iremos dar continuidade à nossa aula neste grupo de WhatsApp.